Voltamos com Cidadania em Debate aqui pela FURB TV e no programa de hoje estamos falando sobre o coletivo Casa da Mãe Joana, grupo feminista de Blumenau. E as nossas convidadas são as blogueiras, são as ativistas e integrantes lá do coletivo Georgia Martins Fausti e Michele Greco. Bom, no bloco anterior estávamos falando a respeito da Oktoberfest sem machismo e a gente aqui fez uma explanação de como a festa, em vários momentos, coloca a mulher em situação bem desconfortável, muito por conta dessa nossa sociedade conservadora e extremamente machista e que nós temos sinais do patriarcado muito forte. Mas a gente vai agora, nesse segundo bloco, falar como surge o coletivo e quais as propostas desse coletivo para tentar discutir a condição da mulher em Blumenau. Jorge, como surgiu o coletivo? Bom, o coletivo, eu tenho me identificado como feminista há 6, 7 anos, mais ou menos, e eu participava de um coletivo nacional de blogueiras, né, com temática feminista, e eu não conhecia mais nenhuma feminista em Blumenau, e eu achava que não existisse em Blumenau isso. Então, eu e uma amiga, a gente acabou se conhecendo. Depois disso, eu pensei, nossa, mais uma feminista, né? Vamos descobrir se tem mais alguma necessidade. E o jeito mais fácil que a gente pensou foi em montar um grupo no Facebook, que na época a gente colocou o nome só como Feministas de Blumenau, né? E daí começamos a divulgar, daí algumas pessoas compartilharam, daí foi entrando mais uma, mais outra, até que foi adquirindo um volume muito grande, que foi quando daí a gente começou a ter as reuniões presenciais e começar a articular algumas ações locais mesmo. É interessante a gente discutir a condição da mulher, é interessante no sentido dos números que são apresentados. A gente, infelizmente, a mulher ganha menos do que o homem, ela ainda está numa condição desfavorável no mercado de trabalho, a representação das mulheres nos parlamentos, ela ainda é muito baixa. Como é possível repensar essa condição e avançar? Eu acredito que essa condição pode ser repensada e avançada quando nós conseguirmos conscientizar as mulheres de que nós precisamos agir pelos nossos direitos e pelas nossas prerrogativas. Então, a gente tem trabalhado muito com mulheres mesmo, né, com um grupo de estudos, com eventos, com conscientização, estendendo a mão, acolhendo e tentando fazer com que haja uma mobilização política mesmo, no sentido de ativismo, porque nós não vamos conquistar mais espaço esperando em casa sentadas para que os homens do poder nos deem mais espaço, né? Eu particularmente acredito que o espaço feminino ele vai ter que ser conquistado à força mesmo, a gente vai ter que tomar esse espaço. Isso só vai acontecer conforme as mulheres forem se engajando nessa luta política que né, tá botando a cara a tapa, indo para a rua, né, e sair um pouco dessa militância puramente virtual, que ela é importante, porém não é ela que vai nos levar até onde a gente quer. Então, a gente tem trabalhado bastante com mulheres nesse sentido, de que nós vamos ter que abrir o nosso caminho. Michele, Michele, deixa eu só ver com você como que o coletivo discute isso, ou seja, um dos caminhos é estudar a condição da mulher. Né? E o que vocês, como que vocês discutem, o que vocês estudam, como que vocês apresentam às outras mulheres, olha, a nossa condição está sendo essa, nós podemos... O que vocês estão estudando para fazer? As mulheres que entram no coletivo feminista, elas já sentem e têm noção e consciência em partes, nem todas têm o mesmo grau de entendimento da opressão que sofrem, mas a gente faz um grupo de estudos, o grupo de estudos hoje é sobre Simone de Beauvoir, o segundo sexo, a gente estuda em pequenos blocos, para também não ficar maçante, e esse a gente tem sido boa parte do papel do coletivo, fomentar e estimular que as mulheres se posicionem como feministas, que isso é uma coisa muito importante para que, pelo menos para levantar o debate, para levar a questão, mostrar que existe opressão, que elas se posicionem e que elas se sintam confortáveis, estimuladas a participar da sociedade como um todo, para se tomar e ocupar os espaços. Aliás, essa discussão, quando a gente discute a questão de gênero, entra muito o corpo.
né? Eu acho que o corpo, ele é ponto centralizador de todos os debates. E o corpo feminino sempre foi um ponto de discussão. Inclusive, é no corpo feminino que se encontra o pecado, é no corpo feminino, com este olhar muitas vezes religioso, que se encontram todas as arestas e que coloca-se a culpa na mulher, né? Como que vocês orientam aquelas que estão participando do coletivo a respeito disso, do corpo feminino, desse corpo erótico, desse corpo, muitas vezes, do profano, do mercado de trabalho, esse corpo da propaganda, esse corpo higienizado, esse corpo da mulher que os homens decidem se ela deve ou não ter filho, né? Então, como que vocês discutem a questão do corpo? A gente tenta primeiro desmistificar, assumir que existe um tabu ali, que existe uma hipersexualização, existe um controle que não parte de nós, existe um padrão de beleza que nos é imposto. Então, muitas vezes as meninas chegam com algumas demandas, a gente questiona, mas claro, a gente também não tem nenhuma verdade pronta. Então, é sempre muito debatido, muito conversado e existem vários tipos de posicionamento dentro do grupo. Nós somos um grupo plural e as pessoas têm, as meninas lá, as mulheres, têm opiniões divergentes sobre determinados temas. Pode falar. A gente, na verdade, não orienta ninguém, até porque todas nós temos caminhos muito diferentes, né? E até mesmo posicionamentos diferentes, tanto que a gente nem se refere mais ao feminismo, mas a gente fala sempre dos feminismos. Né? Então, a gente tem opiniões divergentes dentro do grupo também. O coletivo feminista Casa da Mãe Joana, ele não se associou a nenhuma corrente feminista, né? Então, nós não somos nem feministas liberais, nem radicais, nem justamente porque, como Blumenau é uma cidade muito pequena, nosso objetivo é que todas as feministas tenham um ponto de encontro, né? Independente de posicionamento teórico dentro do feminismo, né? Então, lá dentro a gente tem algumas discussões também e a questão do corpo já foi levantada algumas vezes, até principalmente quando se discute como protestar, né? O protesto de botar os peitos de fora, né? Ou vamos, inclusive ontem ou anteontem, não lembro, alguém postou uma sugestão de uma campanha Liberte Seus Mamilos. Né? A campanha é linda, é maravilhosa. Agora, eu, Geórgia, já tenho minhas dúvidas com relação a isso, porque eu acho que se a gente divulgasse uma campanha onde as mulheres estão com os peitos de fora, será que nós não vamos estar objetificando ainda mais as mulheres? Né? Mas algumas outras meninas já acham que essa seria uma boa iniciativa. Então, eu acho que através desses debates, né, onde pontos de vista divergem, é que a gente vai construindo também a nossa militância, porque eu também amanhã posso mudar de ideia, né, dependendo dos argumentos das minhas colegas, e vamos formatando as próximas ações do coletivo também. Vocês não enfrentam aquele problema que a maioria dos grupos feministas enfrentam, que as mulheres que estão lá são todas lésbicas? Não é um problema. Não é um problema. Não é um problema. Eu acho que colocar dessa forma mulheres que se relacionam entre mulheres como problema é porque as complicado. Pessoas se referem dessa forma, como né? uma coisa pejorativa. E a feminista tem um estereótipo já na sociedade, né? Que é lésbica, não se depila, é mal amada. É mal amada, mal comida, tem esses termos, né? Geralmente, quando as pessoas falam isso pra mim, né? Mas não é lésbica, mal comida, algumas são e outras não. Como os héteros também. Como os héteros também, como, né? Enfim, nós somos uma amostragem de mulheres igual a qualquer outra amostragem de mulheres de qualquer lugar. Só que a nossa diferença é que a gente já percebeu, já tem consciência do papel subalterno que a sociedade nos coloca. E daí, a partir disso, nós vamos interagir. Mas dentro do coletivo, é como a gente falou antes, tem uma pluralidade muito grande. Tem sim as que são lésbicas, tem sim as que querem continuar se maquiando, que se maquiam, tem as que não se depilam, tem as que se depilam, tem as que são mal amadas, tem as que são bem amadas. Tem as casadas, as solteiras. Né? Porque falar de mulher, interessante quando o homem pensa a questão da mulher, ele coloca tudo no mesmo nível. Acontece que falar de mulher é falar de quais mulheres
se quer falar ou estamos falando. Nós podemos falar da mulher indígena, nós podemos falar da mulher camponesa, nós podemos falar da mulher negra, da mulher jovem, da mulher idosa, enfim, são as várias mulheres. E quando essas várias mulheres se encontram, elas têm pontos prioritários para discutir? A gente tem pontos em que convergem e também pontos que a gente não conhece a realidade uma da outra, muitas vezes. A mulher negra sofre um preconceito que eu não conheço. E daí tem essa troca de experiências, né? Você reconhecer que algumas têm problemas que você não vai conseguir resolver, por exemplo. Mas também se unir nisso, porque a gente tem pontos que são os mesmos. Como eu falei antes, como o coletivo é plural, né, a gente tenta chamar todas para a luta, nem sempre a gente consegue. Então a gente tem uma representatividade de mulheres negras no coletivo muito pequena, nós temos hoje membros ativas 2 apenas, né? A gente não tem nenhuma mulher indígena e, a meu ver, eu vejo com certo pesar o fato de que a gente não tem uma variedade geracional também. Eu ia falar disso. Né? Então a maior parte do coletivo é de mulheres jovens, né, numa faixa etária ensino médio e universitárias, né? Tipo, eu sou uma das mais velhas e eu nem me acho tão velha assim, né? E a gente não tem, por exemplo, muitas mães, né, com crianças pequenas, até pela questão de dificuldade, né, de mobilidade, de estrutura também, e a gente tem poucas mulheres mais velhas. A minha mãe participa do coletivo também, mas eu acho que ela é a única mãe. Ela é a única mãe. E tem a Urda, que é mais velha. A Urda também, a Urda Alice Krieger, né? Ela também é mais velha e vai em alguns eventos do coletivo. Então a gente sente um pouco essa dificuldade e eu considero que isso seja uma falha nossa mesmo, né? Como coletivo, né? Não nossa, minha e da Michelle como articuladoras, né? Mas uma falha nossa como coletivo de não estar pensando em como ampliar esse leque, né, para que venham essas mulheres, mais mulheres negras, né, mulheres indígenas, se houver em Blumenau. Não conheço nenhuma feminista indígena de Blumenau. Né, mulheres mais velhas, mais novas, classes também, né, diferentes, porque por enquanto ainda é um grupo bastante homogêneo. Para agregar. Para fechar aqui, rapidinho, onde o grupo se encontra? Quando vocês precisam se encontrar pessoalmente? O jeito mais fácil de saber é entrando no grupo no Facebook. Onde a gente divulga todos os eventos, porque os lugares variam. Depende da reunião, depende da proposta da reunião. Os grupos de estudos são na minha casa, no começo do Garcia, né? Daí, mas agora, na campanha da Outubro contra o Machismo, as reuniões foram na casa da Michelle. Mas a gente alternou Mas o mais fácil é entrar lá no Facebook. Entrando lá no grupo, a gente sempre lança o evento e convida todas para participar. E tem a página do coletivo também, que a gente posta informações, inclusive sobre os eventos, com a data, o horário, isso. Então, procurando lá, Coletivo Feminista Casa da Mãe Joana e Oktoberfest Sem Machismo. Tem curtir. Então tá, meninas, obrigado por vocês vir ao programa, obrigado pelo esclarecimento. O tempo é curto, mas a gente tentou falar o máximo. Obrigada pelo convite. Obrigada a você. Tá bom. Chegamos ao final de mais um Cidadania em Debate, um programa do Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Eu quero agradecer mais uma vez as presenças de Georgia Martins Faust e Michelle Greco, que falaram sobre o coletivo Casa da Mãe Joana, grupo feminista de Blumenau. Também quero agradecer a você que esteve ligado no nosso programa. A gente volta a se encontrar para um novo assunto na próxima segunda-feira aqui pela FURB TV. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana. Tchau.